Pessoal, nós já falamos sobre extinção, né, dos contratos administrativos, mas tem uma forma de extinção que é decorrente da anulação do contrato. Para você anular o contrato, você tem que estar diante de uma situação de nulidade. A lei de licitações ela trouxe algumas particularidades muito importantes para a extinção do contrato, porque um dos grandes eixos da nova lei de licitações é acabar com obras paralisadas. Porque o que acontece? Às vezes você descobre uma nulidade do contrato e essa nulidade desse contrato vai gerando uma série de atrasos, né? Você anula o contrato, tem que contratar outra empresa. Aí você tinha uma obra que, por exemplo, ia custar 100 milhões e essa obra acaba sendo por 200 milhões, 3, 4, 10 anos atrasado, né? Então, um dos objetivos da lei de licitação é tentar acabar com isso. Então, quando você tem uma nulidade que pode eventualmente impactar no contrato, nós vamos analisar o seguinte, calma aí, primeiro, eu posso corrigir essa nulidade? Se eu corrigir, eu vou fazer, se eu puder, eu faço a correção. Segundo, eu não posso corrigir, mas anular é mesmo a melhor alternativa? Essa é uma pergunta que o artigo 147 da nossa lei de licitação vai fazer. O artigo 147 fala para a gente o seguinte, constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, olha só que ponto importante, caso não seja possível realizar o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração da nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos. Então vamos lá dar uma analisada aqui. A lei de licitação, ela enumera para a gente o que nós vamos denominar aqui de requisitos para a declaração de nulidade. Ela também fala para a questão da suspensão, né? Porque às vezes você tem uma suspensão para apurar os fatos e tal. Então é tanto para a suspensão quanto para a declaração das nulidades. Mas eu vou focar aqui na parte de declaração de nulidades. Ponto importante, esses requisitos que eu vou enumerar aqui com vocês são requisitos cumulativos. Você só pode declarar a nulidade se tais requisitos forem simultaneamente observados. E o primeiro requisito é o seguinte, o vício identificado deve ser um vício insanável. Veja só, a administração pública não tem margem de liberdade nesse caso. Se o vício for sanável, a administração pública deve proceder à correção desse vício. Ela deve mandar para a correção. Somente se ele for insanável, é que aí sim nós vamos analisar o contexto. Esse é o primeiro ponto, primeiro detalhe que nós vamos tratar aqui. Se for possível corrigir o vício, corrige. Se não for possível, aí fica uma situação um pouquinho mais complicada. Vamos supor que o vício seja insanável. Isso por si só enseja nulidade? Também não. No próximo ponto, você tem que fazer um estudo e verificar se a anulação atende ao interesse público. A doutrina já deu um nome para isso aqui. A doutrina chamou isso aqui de estudo do impacto anulatório, ou seja, eu tenho que verificar quais são as consequências da declaração de nulidade. Professor, ainda não ficou muito claro isso para mim. Aí agora eu vou mostrar o que o legislador fez. O legislador ele pegou como se fosse assim, tem gente que brinca e fala assim, o legislador pegou os argumentos de advogados e jogou tudo para dentro da lei de licitação. E pegou e falou o seguinte, olha, calma aí, antes de sair declarando nulidade, vamos dar uma analisada um pouquinho com mais cautela nessa condição. Primeiro ponto que a administração pública vai analisar. Quais são os impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato? Pensa comigo no seguinte, daqui da minha casa até a escola dos meus filhos, eu tenho que passar por uma rodovia. Tem um viaduto ali que demorou uns trocentos anos para sair. Era para ter saído no ano X, ele saiu no ano X mais 5, né? Durante esse período, quais foram os impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato? Veja o quanto que a população teria sido beneficiada se não tivesse o trânsito causado por uma eventual suspensão desse contrato. Então a gente tem que analisar isso, porque você vai declarar nulidade, isso vai gerar um prejuízo para a população. Calma aí, vamos analisar isso com um pouquinho mais de cautela. Segundo, quais são os riscos sociais,
ambientais e a segurança da população local decorrentes no atraso da fruição dos benefícios do objeto do contrato. Terceiro, motivação social e ambiental do contrato. Quarto, custo da deterioração e a perda das parcelas já executadas. Vou pegar mais um outro, tudo é exemplo no meu dia a dia. Tem uma rodovia aqui, uma via, que ela sai e ela ia ter uma continuidade dela. Deu uma treta entre a empreiteira e o município e a obra ficou parada ali por uns 3 anos. Quando a obra foi retomada, a gente tem que analisar o seguinte, olha, essa fundação aqui já entrou água, já corroeu, a gente vai ter que fazer de novo. Isso aqui a gente vai ter que fazer de novo, isso aqui vai ter que isso, aquilo. Tem um custo decorrente desse período que a obra ficou parada. Terceiro, despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados, porque se você não fizer a manutenção, o negócio vai se estragando. Despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades. A empresa tem que sair, depois tem que voltar, tem custo. Medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o saneamento dos indícios de irregularidades apontadas. Tipo, tem uma falha, mas calma aí, vamos tentar corrigir isso aqui de alguma forma? Quarto item que você vai observar, o custo total, estágio de execução física e financeira dos contratos, dos convênios, das obras ou das parcelas envolvidas. Fechamento de... Essa aqui foi uma apelação. Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da paralisação. Você paralisa, o pessoal que estava trabalhando vai ficar sem emprego. Isso gera um custo social que tem que ser analisado. Custo para a realização de nova licitação, celebração de contrato. Para mim, esse daqui sim é um argumento muito importante, porque isso aqui é uma realidade. Para você fazer uma nova licitação, o impacto que tem isso sempre fica mais caro, não tem jeito. E custo de oportunidade de capital durante o período de paralisação. Custo de oportunidade é um conceito que nós costumamos estudar no direito econômico, em que você tem 2 alternativas igualmente viáveis, e quando você escolhe um, você deixa de realizar outra. É igual o seguinte, eu tenho 200 mil reais, eu posso comprar um apartamento e não pagar aluguel, mas eu também tenho uma outra alternativa, eu posso investir esse dinheiro e com o lucro desse dinheiro eu pagar um aluguel. Eu vou analisar qual que é a melhor. Tenho 2 alternativas, não dá para aplicar as 2 ao mesmo tempo. Então eu vou escolher uma das 2. Quando você emprega um dinheiro em determinada obra, e vamos supor que a obra vai custar 100 milhões, e você executou metade da obra, ou seja, você gastou 50 milhões, enquanto a obra está paralisada, esses 50 milhões aqui está parado. Ele não foi empregado em nada e está aqui parado. É o pior dos mundos, porque ele nem beneficia e nem a obra está andando. A gente tem que considerar tudo isso. Veja que é um conjunto de fatores e que por mais que alguns deles aqui até pareçam apelativos, tem uma realidade aqui. Não dá para a gente criticar também absolutamente esse dispositivo. Quando você faz a paralisação de uma obra, olha o quanto de problema que você tem. Então, antes de declarar nulidade, vamos verificar as consequências dessa declaração de nulidade. Isso a doutrina chama então de estudo do impacto anulatório, tá bom? Beleza. Vamos chegar agora ao artigo 148. O artigo 148 fala pra gente assim, ó. A declaração de nulidade do contrato administrativo requererá a análise prévia do interesse público envolvido, que é o tal do estudo do impacto anulatório, previsto no artigo 147, e operará retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os já produzidos. Então isso aqui é basicamente a lei de licitações nos contando qual que é a consequência da declaração de nulidade. Qual que é o impacto, qual que é o efeito que essa declaração de nulidade faz? Esse efeito aqui é o mesmo efeito que naturalmente nós estudamos quando vamos estudar atos administrativos. Qual que é a consequência da declaração de nulidade de um ato administrativo? Nós sabemos que o ato administrativo declarado nulo, ele, em regra, gera o que nós chamamos de efeitos retroativos, ou eficácia ex tunc, tá? Então, a eficácia da declaração da nulidade é desfazer todos os efeitos já produzidos. Então, é uma eficácia retroativa. Porque se o contrato é nulo, ele já nasceu nulo. Então, é uma eficácia ex
tunc. Ex tunc significa retroativo, porque desfaz desde a origem os efeitos. Tá? Como consequência, você desconstitui tanto os efeitos já produzidos do contrato administrativo, mas a gente tem que pensar o seguinte: você não só desfaz os efeitos já produzidos, você também impede que o contrato produza novos efeitos. Então, por exemplo, as próximas parcelas, as parcelas que estão para vencer, elas não produzirão seus efeitos. Então você desfaz o contrato desde a origem e desfaz também, impede que ele produza efeitos futuros. Né? Essa é a primeira regra de uma declaração de nulidade. Só que tem muito contrato administrativo que ele envolve questões um pouco sensíveis. Né? E o contrato é diferente de um ato, que é simplesmente você vai lá e desfaz o ato e ponto final. O contrato tem muitas pessoas envolvidas. E a gente tem que parar para pensar o seguinte: primeiro, nem todo efeito dá para desconstituir. Segundo, às vezes, anular o contrato, desconstituir os seus efeitos, é tão ruim como deixar do jeito que está. Então, o que a lei vai falar para a gente aqui? Ela vai falar assim, ó: caso não seja possível o retorno à situação fática anterior, a nulidade será resolvida pela indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e a aplicação das penalidades cabíveis. Tá? Por exemplo, quando você tem uma obra, a obra é um prédio para construir 10 andares. Aí foi lá a empresa e construiu 5. Cara, tu vai chamar um detonador e vai demolir o prédio? Esses andares que estão ali. Não tem como você voltar no tempo e desfazer aqueles andares. Aqueles andares já estão postos. Isso não tem como você desconstituir. Como é que você resolve a questão de pagamento? Indenização por perdas e danos. Indeniza a empresa pelos andares que ela já construiu. É isso que você vai fazer, porque não tem como desconstituir tais efeitos. Outro ponto que eu quero trazer para vocês é a regrinha do parágrafo 2º, que ele fala o seguinte: ao declarar a nulidade, a autoridade com vistas à continuidade da atividade administrativa poderá decidir que ela só tenha eficácia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratação por prazo de até 6 meses, prorrogável uma vez. Isso aqui tem um nome, tá? O nome disso aqui se chama modulação dos efeitos. Para que serve a modulação dos efeitos? Eu vou pegar novamente aquele caso bastante apelativo, que é a situação da merenda escolar. Foi feito um contrato administrativo relativo ao fornecimento de merenda escolar. Só que, de repente, você começa a perceber uma série de falhas nesse contrato. E você vai ter que desfazer esse contrato administrativo. O problema é que desfazer o contrato administrativo de merenda escolar vai gerar um prejuízo para a continuidade do serviço, porque as crianças precisam da merenda escolar. Já falei para vocês que tem muitas crianças em rede pública que se alimentam, que a merenda escolar é efetivamente o alimento dessas crianças. E elas não embolsaram nada de dinheiro, elas não deram causa a essas nulidades. Então você vai prejudicar a continuidade do serviço público com essa declaração de nulidade e vai prejudicar da forma mais perversa possível. Consequentemente, vamos fazer o seguinte: esse contrato ele é um contrato nulo. Só que ao invés de desfazer o contrato, vamos fazer o seguinte: a declaração de nulidade vai ter uma eficácia futura. Eu falo o seguinte: olha, tem um vício lá no processo de licitação, esse vício é insanável, se prejudicou a competitividade, eu vou anular esse contrato. Mas, enquanto eu faço a nova licitação, esse contrato continua rodando normalmente. Ou seja, aquela empresa contratada vai continuar prestando serviço. Por quanto tempo eu posso jogar essa declaração de nulidade para frente? Eu posso jogar essa declaração de nulidade para frente pelo tempo necessário à realização da nova contratação. Então eu vou fazer uma nova licitação pública, vou precisar de alguns meses para a condução dessa licitação. Quando acabar a licitação, aí sim a nulidade do contrato anterior passa a produzir os efeitos. Só que a lei de licitação, né, o legislador ele já é macaco velho, ele já aprendeu muito com a lei 8666 e com muita treta. Ele pegou e falou o seguinte: mas aqui não é a casa da mãe Joana, tá? Você precisa de tempo para fazer a nova contratação, mas assim, ó,
vou te dar até 6 meses para isso, para você fazer a nova licitação. Ah, mas o caso é complexo, etc e tal, teve muito recurso, etc e tal, vou precisar de mais prazo. Beleza. Prorrogável uma vez só. Tá? Então essas são as regras da modulação dos efeitos. Em resumo, eu declaro a nulidade, mas deixo do jeito que está, até que eu consiga concluir a nova licitação. Mais ou menos da seguinte analogia. Chegou uma senhora que faz a limpeza da sua casa. Certo dia essa senhora chega e fala, olha só, eu não vou mais poder trabalhar na sua casa, porque aconteceu isso, aquilo, eu não vou mais poder trabalhar aqui. Só que eu não vou te deixar na mão. Então faz o seguinte, enquanto você procura uma outra pessoa para limpar a sua casa, eu vou continuar vindo aqui. Ou seja, nós não vamos mais ter esse contrato, mas nós modulamos o efeito pelo tempo necessário para encontrar a nova pessoa. Nós vamos modular o efeito do contrato lá da merenda escolar pelo tempo necessário para conduzir uma licitação pública. Ok, deixa eu só colocar aquela última informação de antes, que é, se não for possível desconstituir os efeitos, como no caso de um prédio que já foi construído, né? Nesse tipo de situação aqui, você resolve a questão desconstituir. Se não for possível desconstituir os efeitos, você resolve a questão mediante indenização por perdas e danos. Então, assim, o contrato foi extinto, mas você vai indenizar quem eventualmente construiu as parcelas, exceto se a própria empresa deu causa, né? Se ela deu causa à nulidade, aí é um problema dela, né? Porque daí ela participou da declaração de nulidade e, nesse caso, ela acaba sendo prejudicada por isso. Beleza, opa, calma aí que o meu seletor aqui está me sacaneando. Diminuímos um pouquinho aqui, fica melhor assim. Perfeito, estudamos a parte de declaração de nulidade, agora você já está craque nessa parte aqui. Eu vou avançar mais um pouquinho e vou chegar agora no artigo 149 da Lei de Licitação. Ainda estamos falando de nulidade, olha como tem regra sobre nulidade. O artigo 149 fala para a gente assim, ó, a declaração de nulidade não exonerará a administração pública do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada, ou tornar eficaz, no caso de uma eventual modulação dos efeitos, bem como por prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa. O artigo 149 está detalhando as regras sobre indenização. Pessoal, extinguir o contrato vai ter prejuízo para tudo quanto é canto. Então nós vamos ter que tratar das regras sobre indenização. E é isso que nós vamos começar a falar aqui. Como é que funcionam essas regras de indenização? Primeiro ponto. Quando eu falo de indenização aqui, eu estou falando de indenização pelo quê? Essa pergunta que eu quero fazer aqui para vocês. Quando eu falo que vai ter indenização, eu falo de indenização pelo quê? O que tem que ser indenizado? A lei de licitação, ela fala que vai ter indenização por aquilo que foi executado. É um prédio e ele construiu 5 andares. Ele vai ter direito ao pagamento desses 5 andares, que vai acontecer por intermédio de uma indenização. Tá? Esse pagamento acontece assim, pelo que ele executou até a data da extinção, ou, se for o caso, até a data da eficácia dessa extinção. Tá? Até a data em que foi declarada. Na verdade, eu vou colocar assim, a data ao invés de extinção, eu vou utilizar a expressão aqui até a data da nulidade, da declaração da nulidade. Ele vai ter direito da indenização pelo que ele executou. E também ele vai ter direito por eventuais prejuízos
que ele sofra. A lei de licitação só prevê o prejuízo pelos danos efetivos, tanto que ela fala pelos danos eventualmente comprovados. Já falei para vocês que existe uma polêmica sobre a indenização dos lucros cessantes, mas não vou entrar nesse mérito aqui. Pelos danos eventualmente comprovados, ele vai ter direito também à indenização. Isso aqui que indeniza. Pois bem, eu preciso avançar mais um pouquinho porque existem alguns outros detalhes ainda. A lei de licitação, ela diz que não vai ter indenização em todo caso. Imagina o seguinte: 4 empresas se reuniram em conluio. Em conluio para conseguir um valor superfaturado. Agiram de má fé, as 4 sabendo da irregularidade. Uma das 4 venceu a licitação. Óbvio, venceu a licitação dentro da mutreta. A administração pública descobre a irregularidade. Aí eu pergunto: declaro a nulidade e faço a indenização do cara pelo que ele executou? Isso aqui é um tema polêmico, porque ele executou, de certa forma. Só que nesse tipo de situação, eu não posso fazer com que a má-fé beneficie ele. Por isso que a lei de licitações afasta a indenização nessa hipótese. Então, não ocorrerá se o próprio contratado deu causa à nulidade. Porque aqui é o seguinte, né? Foi ele que fez a mutreta. Então não faz sentido ele ser indenizado por isso, porque senão ele seria beneficiado pela sua própria má-fé. Então, se ele deu causa à nulidade, ele não vai ser indenizado nesse tipo de situação. E a última regrinha ainda que a lei de licitação prevê é o seguinte: olha, tudo bem esse negócio de ter indenização e etc e tal, mas a administração pública deverá adotar as providências para apurar a eventual responsabilidade de quem deu causa. Imagina que o agente público fulano de tal agiu de má fé junto com mais determinada empresa e etc e tal. Tudo isso aqui vai gerar uma série de prejuízos. A administração pública não pode simplesmente deixar da forma como está. Ela vai ter que promover a apuração e responsabilização de quem deu causa a essas nulidades. Fechou? Vamos avançar aqui e vamos resolver uma questão. Questão de prova. A declaração de nulidade do contrato administrativo não opera, em regra, efeitos retroativos e poderá ser resolvida em perdas e danos. Pessoal, a declaração de nulidade, em regra, opera efeitos retroativos. Ela, em regra, opera os tais efeitos retroativos. É possível a modulação dos efeitos? É, mas ela opera efeitos retroativos e extingue tanto os efeitos passados como os efeitos futuros. O que você não puder desconstituir, resolve por meio de perdas e danos. Por isso que essa questão aqui está errada. E com isso nós fechamos esse nosso bloco sobre declaração de nulidade dos contratos administrativos. Um grande abraço para vocês e até a próxima.